Bom dia, pessoal. Me chamo Tamires Barbosa. Sou da turma 1 de Lógica de Programação e hoje a gente está aqui para explicar o projeto 2. No nosso vídeo anterior, eu tinha explicado para vocês um protótipo do nosso jogo, né? Que era esse daqui. Que era um teclado simples, que somente tinha como entrada e ele registrava o texto que a gente digitava nessa parte aqui do visor. E agora a gente já tem a nossa primeira fase finalizada e eu vou mostrar a vocês como funciona direitinho a partir das diferenças, né? Então, para quem não assistiu o nosso vídeo anterior, dê uma assistida para poder entender o nosso programa, né? Então, vamos lá. A nossa primeira diferença que a gente tem foi a criação dessa variável, né? Que é a criação de um vetor com o nosso texto que vai estar contido na nossa fase 1. Então, se a gente vir aqui, a gente já vai ver uma interface diferente do que a gente tinha antes, né? Aqui. E aqui está a nossa fase 1, com o texto que a gente tem que ter. E para a gente exibir esse texto, a gente criou essa variável com um vetor com o que deveria ser testado nessa fase. Logo em seguida, a gente cria esse outro vetor chamado teste, com zeros, que vai corresponder a cada caractere desse daqui. Tem 47, contando com os espaços, porque eles também são testados. Então, tem 47 zeros, para que mais à frente a gente possa testar letra por letra e a fase ela possa ocorrer de uma maneira correta. E aqui a gente vai ter outras variáveis globais que a gente criou para poder acessar e também armazenar conteúdos que a gente quer ver mais à frente. Então, para que a gente possa acessá-los por uma outra função e uma outra parte do código, a gente tem que criar essas variáveis globais para a gente poder acessar elas de qualquer parte do nosso código. Então, a gente vai ter a variável controle, como o próprio nome já diz, ela vai ficar aí na parte de controlar se está certo ou errado. E aí vamos ter as variáveis acertos e erros para a gente verificar o que o nosso usuário acertou e o que errou. Vamos ter a variável início fase 1, tempo decorrido, hack acertos e erros, que é para a gente registrar esses erros e acertos de uma parte do código para a nossa variável global e a gente poder exibir em outra tela como resultado. E também vamos ter as variáveis globais, né, de tempo decorrido e controle, para que a gente possa acessar e exibir como resultado. Essa parte aqui das funções setup, preload, já foi tudo explicado antes. E essa parte aqui também da função draw, a nossa única diferença nela aqui foi a tela 4, que a gente criou. Foi nessa parte da tela 1, né, que foi algumas mudanças que a gente fez, e também na tela 4, que é uma nova tela que eu inseri para exibir os resultados na nossa fase aqui. Então, aqui na nossa tela 1, a gente vai ter toda essa parte aqui da interface, né, gráfica, botões. E a nossa primeira diferença é essa parte aqui que exibe esses botões aqui de fase 1, 2 e 3. Então, elas estão sendo criadas aqui, né, então tem o text, que é o texto que vai estar contido. E aqui tem o rect de cada um delas e o fio para dar a tonalidade que elas precisam. Então, o fio aqui DC, DC, DC é esse tom de cinza aqui que fica. E logo em seguida ele troca, né, para 255, que é o branco, que é para criar a caixinha do texto. E logo em seguida a gente troca de novo a cor para preto, para que o texto possa ser exibido em preto e não fique transparente na caixa. Dentro da caixa a gente não consiga observar. Então aqui é a criação desse quadrado maior, né, que é o nosso visor da fase. E logo em seguida a gente vai criar aqui esse teste que a gente vai fazer através de um loop, né? Então a gente vai criar um for, que ele vai iniciar em 0 e ele vai até o texto fase 1. Então ele tem que ser menor. Começa em 0, né, como eu já expliquei também nas listas e nas listas, né, que tem de variáveis condicionais, que a gente tem de 0, por exemplo, de 0 até 4. Então são 5 números. Então o i ele tem que ser maior do que o teste fase 1 e o length ele tá aí para contar o que está contido dentro do nosso
no nosso texto fase, que é aquela variável que a gente criou lá no início, que é exibida aqui. Então, ele vai contar aqui 0, 2, 3. Então, o length ele serve para fazer essa contagem para que a gente possa testar caractere por caractere e saber quais o usuário acertou ou errou. E aqui o i, ele tá i mais mais é para cada vez que terminar esse loop e somando mais um. Terminou, somou mais um, terminou, somou mais um, para que a gente possa ter a contagem exata do nosso texto que está sendo exibido. A gente vai ter também o push e o pop, que é para que as cores que a gente colocou aqui, elas estejam somente contidas nesse momento e não interferir em nenhuma cor, por exemplo, dos nossos números e letras que estão contidos no nosso teclado. Então, a gente tem outra condição, né? Que se nossa variável teste, que é a que a gente criou lá em cima, de i, né? Que é a variável que está sendo testada, por exemplo, a letra A, for igual a 1, a gente vai pintar ela de verde. E se não, né? A gente vai pintar ela de vermelho. Se ela for igual a 1, verde, né? Então ela tá certa. Se for igual a 2, vermelha, então está errada. Mais pra frente, lá embaixo, a gente vai analisar ela um pouco melhor através da função kPressed. Então, isso daqui é um loop só pra gente pintar cada uma das nossas letras que estão certas ou que estão erradas. E logo em seguida aqui, a gente vai ter a criação do nosso botão próximo e voltar, que já tinha sido feito na nossa etapa anterior do projeto 1, só que agora eu acrescentei um outro botão, que é o de próximo, para você seguir para os resultados. E aqui os botões que a gente já tinha antes, que são os botões de teclado, e só fiz mudar um pouquinho os tamanhos deles para eles virem um pouquinho mais para baixo, para caber tudo certinho e ficar mais harmonioso. E aqui a gente vai ter a exibição dessa parte aqui de baixo, que são dos acertos, dos erros e do tempo percorrido. Então a gente vai ter aqui o text size, né, só para tamanho, o fio 0 para o preto, e a gente vai ter o text com os acertos, né? E aqui acertos, que é a variável que a gente criou lá em cima e que vai registrar aqui quantos acertos a gente fez e quantos erros está sendo feito no momento. E aqui embaixo a gente vai ter os erros também. Logo em seguida a gente vai ter o registro, né, do tempo. Esse NF aqui de tempo percorrido é para fixar duas casas decimais, como a gente tá vendo aqui, ó, que ela tá rodando, duas casas decimais desses milésimos de segundo que são criados. E aqui a gente tem um S para representar que são segundos, e aqui a distância que ele tem que estar, né, da questão vertical e horizontal. A gente tem aqui a criação, a definição, né, da variável tempo decorrido que foi declarada lá em cima do nosso código. Então aqui esse mils é para criar o nosso tempo em milésimos de segundos, e a gente vai subtrair do início de fase 1, que é para ter exatamente o tempo decorrido, e vai dividir por 1000, para que ele possa aparecer o tempo em segundos e não em milésimos de segundos, porque assim fica mais fácil da gente observar e ter uma noção para o usuário. E aí a gente vai declarar, né, o global tempo decorrido é igual a tempo decorrido, para que a gente possa acessar esse tempo decorrido em qualquer parte do nosso código e a gente possa exibir ele na página de resultados. E o mesmo acontece com o controle, para que a gente possa exibir os erros e acertos também. A gente vai criar essas variáveis globais para que a gente tenha acesso a elas depois e que elas possam ser exibidas. Aqui na nossa tela 2 não houve nenhuma mudança, né? Somente acrescentei aqui na descrição o nosso link do Colab Educ, né? Que foi registrado, já que é um jogo educativo, mas foi somente a única mudança. Na tela 3 não houve nenhuma mudança e a tela 4 foi a nova tela que eu criei, né? Então, se a tela for igual a 4, né, a gente vai ter... Deixa eu vir aqui pra... Aqui é porque a gente ainda não jogou direitinho, mas é só pra exibir aqui pra vocês. Então, ele vai entrar aí no fio, né, branco, pra criar
esse quadro aqui. Opa, esse quadro aqui que vocês estão vendo. Então aqui tá as coordenadas dele, o tamanho que é para ser. E logo em seguida a gente tem o tamanho do texto. E aí o fio zero para pintar de preto e vai exibir aqui o título de resultados e acertos e erros. Então a gente criou aquele hack acertos lá em cima, né? Mas embaixo a gente vai observar que no final os acertos eles vão ser igual a hack acertos. Então a gente pegou esses números que a gente tinha ali definido na nossa página anterior, que é na tela 1, e a gente vai registrar ela em uma variável para que elas estejam salvas, né? Para a gente acessar em outra parte do código, que no caso aqui é da nossa tela 4, e para que eles sempre sejam exibidos. E o mesmo acontece com o erro. E aqui a gente vai ter nossa variável tempo minutos, que aí a gente vai utilizar a nossa global de tempo decorrido, já que a gente salvou, né, aquele tempo decorrido que foi da nossa tela 1. Ela é igual, né, uma a outra, então a gente pegou essa variável global para a gente poder acessar na outra parte do código e dividiu por 60. Por quê? Porque ela estava em segundos e agora eu quero exibir elas em minutos, somente por isso. E aí a gente vem para outra variável que é caractere por minuto, que vai ser igual a global controle, né, que controle no nosso caso é quantas letras eu escrevi num determinado período de tempo, e aí ele vai dividir por tempo minutos. Que aí eu sei quantos caracteres eu estou digitando por minuto. Eu tinha falado antes, mas eu errei, que aquela variável de global controle é justamente essa parte de controle. Que entra a questão também de erros e acertos, que também são as variáveis que eu digitei. Por exemplo, eu tinha 5. 2 eu errei, 3 eu acertei. No total são 5 e ela vem aqui para minha global controle. Não necessariamente o que eu errei e o que eu acertei, mas sim o que eu digitei, que é aquela parte de controle das variáveis que eu coloquei lá em cima. Bora só voltar lá para vocês verem. Aqui. Que ela é igual a 0, que é justamente para controlar essa quantidade aqui. Então a gente vai pegar... Onde é que a gente tá? Vai pegar ela pra gente saber quantos caracteres a gente pode digitar por minuto, né? De acordo com o que foi feito na nossa fase 1. E aí ele vai aparecer aqui na nossa tela. Aí aqui também é os caracteres por minuto. E a gente define aqui 2 casas decimais para exibição, já que anteriormente, né, foi feito em milésimos por segundo. E aqui é a mesma coisa para o tempo, que estão sendo exibidos aqui. Tá vendo que ele registrou, né, a partir da nossa variável global. Se a gente não tivesse colocado a nossa variável global, a gente não teria como acessar aqui nessa parte do código. E isso é algo muito interessante se relevar, né? E aqui é a nossa função drawButton, que é o que a gente utilizou para criar os botões. Então aqui tem a cor, o tamanho, tudo isso que eu já expliquei no nosso projeto passado. E a gente também fez algumas modificações na nossa função mouseClicked, né? Então aqui é uma condição que a gente colocou para zerar tudo o que estava acontecendo antes. Por exemplo, o tempo, quando você não zera, ele continua. Enquanto você não parar o jogo, ele vai continuar ali rodando. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui nessa tela e eu quisesse voltar de novo para cá, ele continuava rodando e não parava. Então, a gente criou que se tela for igual a 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, esse tempo ele vai zerar novamente e vai começar a contar de novo. E o mesmo é com o início da fase 1. O controle, acertos e os erros, para que a gente possa, cada vez que a gente sair e voltar, ter um novo jogo e uma nova experiência novamente. Aqui tem outras condições, que é a questão do controle, de voltar, de ir para a próxima, que já tinham antes. E aqui é o da tela 1, para que a gente possa ir para a tela 4, né? Então aqui tem as coordenadas, que é quando o mouse estiver sobre essas coordenadas e eu clicar, né? Ele poder ir para outra tela. E aí a gente zera novamente. E outro ponto importante é esse teste, a gente colocar uma cor nele. Porque se a gente não colocar a cor nele, ele fica como o teste anterior. Então algumas letras ficam
verdes, outras ficam vermelhas. Então aqui no teste, que é essa nossa variável, a gente coloca o fio 0, porque é ela quem testa. Se ela for 1 ou for 2, ela vai mudar de cor. Então a gente bota o fio 0, que é definindo a cor preta, para que ela possa ser exibida. E aqui é quando a gente estiver na tela 4, poder apertar esse botão voltar e ele voltar para a tela 0. E aqui é o mesmo que acontece na tela 1, né, que ele reinicia, volta para a tela 1. Ou quando está na tela 1, ele volta para a tela 0 e pinta novamente o teste de fio 0. E aqui são os botões de voltar das outras telas, da tela 2 e da tela 3. E aqui é a nossa função kPressed, que eu disse a vocês que ia explicar um pouquinho, porque foi onde a gente fez a alteração. No nosso projeto anterior, o nosso kPressed, ele só atendia, né, a chave, que a chave era as teclas que a gente pressionava. Então ele capturava, né, qual letra era, A, B ou C, e colocava na nossa tela. Era somente isso, era somente a entrada e ela aparecia ali pra gente. Agora não, é diferente. A gente tem um teste. A gente tem aquele texto da fase 1 e a gente vai ter o teste para cada uma delas. Então, lá em cima, a gente viu que quando é igual a 1, ela fica verde, quando é igual a 2, ela fica vermelha. Então, aqui a gente tem a nossa chave, que vai testar cada uma daquelas letras. E texto fase 1, que é a nossa variável que a gente colocou lá em cima. Controle, então ele vai testar. Se for igual a 1, aí acertos, ele vai aumentar 1. E a gente iguala hack acertos igual a acertos, para que a gente possa acessar e exibir na nossa tela 4. E se, né, a nossa chave, que é o botão a tecla que a gente está pressionando, ela não for igual ao texto que está lá em cima, ela entra nessa outra condição, que aí vai testar, né, que a nossa variável teste, ela é igual a 2, e automaticamente com aquela parte que a gente tem lá na tela 1, ela vai pintar de vermelho e vai somar também mais 1 nos erros. Então, estava 0, ficou 1, e assim por diante, de acordo com o que tiver para se fazer. E aí a gente vai igualar esse hack erros igual a erros para que a gente possa acessar através da nossa variável global em outras partes do código. Vou voltar lá naquela parte para que vocês possam entender um pouco melhor. Então, aquela parte ali do kPressed, a nossa função, ela vai servir para dar novos valores, né, seja ele 1 ou 2. E aqui, a partir do nosso for, né, desse loop que a gente cria, a gente vai pintar eles de vermelho ou de verde, de acordo com o que tiver. Então, o K, nesse caso, ele vai ser a nossa tecla que a gente pressiona. Então, se ele for igual ao texto que a gente tem lá, no começo que a gente digitou, então ele vai ser igual a 1. Né, o nosso controle. O teste ele vai ser igual a 1. Porque não é tudo zero, a gente não criou um vetor que é 47 zeros, que é correspondente, né, a parte de cima. Então ele vai testar e vai colocar lá 1 para certo e 2 para errado. Já que aqui a gente tem um if e um else, que é uma condição. E aí vai somando os erros e acertos para que a gente possa ir sabendo o que a gente está acertando e o que a gente está errando. Então vamos fechar aqui um pouquinho a nossa face para a gente observar. Ficou verde, né, para o certo. Se eu errar, ó, e para os espaços também serve. Eu vou botar aqui um F no espaço, ó. Aumentou o erro. F, continuar o F. Aumentou o erro. Então, você tem que se atentar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho minha luz para mim ver. Tem que se atentar ao que a gente tá fazendo. Deixa eu errar aqui um arrumo de coisa. KJ, FD, SA. Pronto, terminei minha fase, venho aqui próximo. Aí ele está exibindo os acertos, né, que eu tive, 33 acertos, 14 erros. E a partir do que eu digitei aqui, a gente tem, que eu expliquei no código, né, os meus caracteres por minuto são 73, então eu consigo digitar 73 letras por minuto. E o tempo que eu levei foi 38 segundos. Vamos arredondar, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem me explicar.
pode me perguntar, né, aqui embaixo que eu irei explicar. E é isso, muito